Olá, tudo bem? Rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Salomão foi o rei dos judeus, considerado de maior sabedoria entre todos. Substituiu seu pai, rei Davi. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. O nome do rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e mais 12 vezes no Novo Testamento. Salomão foi ele quem escreveu os provérbios que estão na Bíblia. Seu reinado teve grande reputação na época, naquela região, a ponto de vir uma rainha de fora chamada Rainha de Sabá e conhecê-lo pessoalmente. A história de Salomão está descrita no livro de Reis. De acordo com as escrituras, seu nome significa paz ou pacificador. Antes de ser rei, um irmão por parte de pai chamado Absalão tentou tomar o trono de Davi. Apesar de Absalão ser filho mais velho, isso não interferiu na preferência do rei Davi para escolher Salomão como seu sucessor. Salomão obedecia a Deus como seu pai Davi era obediente a Deus. Um dia, Deus apareceu a Salomão num sonho e lhe disse que podia pedir o que ele quisesse. 1 Reis 3, versículo 5. Salomão era adolescente quando se tornou rei. Ele pediu sabedoria para governar. Isso agradou a Deus e lhe deu muita sabedoria, mas também ele deu muita riqueza, fama e vida longa. Ele tornou-se o rei mais sábio da história de Israel. Além de ser sábio, era muito rico. Todas as taças que ele bebia eram de ouro. Ele tinha riqueza, mas Deus deu muita inteligência e sabedoria. Foi também quem construiu o templo. É o chamado Templo de Salomão. Após as últimas orientações de seu pai, quando ele sentia que ainda ele ia morrer, que sua morte estava próxima. Construído com fortes muralhas na cidade de Jerusalém e fortaleceu diversas cidades implantando torres de vigia. Apesar de ter muita sabedoria, Salomão era casado e teve em torno de 700 mulheres. Conforme diz a Bíblia, suas mulheres lhe perverteram o coração e seu coração não era perfeito com Deus, como o coração de seu pai Davi. Entretanto, Salomão soube perseverar o que ele herdou de seu pai. Demonstrou ser um governo justo e imparcial. Salomão fez justiça no caso de duas mulheres. Havia duas mulheres, elas tiveram filhos na mesma época. Um dos bebês morreu e a mãe daquela que morreu roubou o bebê da outra. Elas procuraram o rei para fazer justiça nessa causa. Ele mandou chamar um dos guardas e lhe ordenou que cortasse a criança ao meio e desse um pedaço para cada uma delas. Nesse momento, uma mãe concordou com a ordem, enquanto a outra chorou e suplicou que não fizesse isso, dizendo ser a outra verdadeira mãe e que deixasse a criança viva. Dessa forma, Salomão percebeu que a verdadeira mãe era o que por amor estava abrindo mão da criança, para que ela continuasse viva, e ordenou-lhe que entregasse o filho. Na sua velhice, Salomão se desviou de Deus. Ele tinha casado com muitas e muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Para agradar suas mulheres, Salomão construiu altares, e esses deuses, aqueles deuses daqueles estrangeiros que não acreditavam em nosso Deus. E Salomão se esqueceu do nosso verdadeiro Deus. 1 Reis 11, versículo 4. Por causa de seu pecado, Deus levantou adversário contra Salomão. 1 Reis 11, versículo 10 e 11. Um desses adversários foi Jeroboão, que mais tarde dividiu o reino de Israel em duas nações, Israel e Judá. Jeroboão se tornou rei de Israel e Roboão, filho de Salomão, se tornou rei de Judá. Salomão era muito sábio, mas ele sabia se desviando da fonte de toda a sabedoria de Deus.
Provérbios 9, versículo 10. O rei Salomão foi o último governante de Israel como um reino unido. Ele morreu de causas naturais com cerca de 80 anos de idade. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono. Amém? Até mais. Fiquem na paz de Jesus.